Meu nome é Cauli e é assim que se resume a minha história. Eu sou nascido e criado em Porto Seguro, no litoral da Bahia. É uma cidade conhecida pelas praias, né? É uma cidade muito turística e a minha lembrança desde pequeno foi essa, né? Ter essa conexão com a praia. Venho de uma família humilde, graças a Deus, assim, nunca passamos por dificuldades, nunca faltou nada na mesa, mas minha mãe engravidou, assim, bem cedo, né? Muito nova. Eu tenho uma irmã mais velha também, que tem 1 ano e 2 meses a mais, então minha mãe engravidou muito cedo, então assim, não terminou a escola. Eu sei que os meus tios, a minha própria mãe, foram buscar um futuro melhor assim para os seus filhos em outras cidades, né? Os meus tios foram morar no Rio de Janeiro e a minha mãe, assim, eu acho que quando eu tinha uns 6, 7 anos, tomou essa decisão de ir para a Alemanha em busca de um futuro melhor, né? Uma vida financeira melhor. Então, assim, para mim foi emocionalmente assim bem difícil, né? De hoje para amanhã eu ficar sabendo assim que minha mãe não estava mais ali. Mas aí eu passei a morar com a minha avó, com a mãe dela, e depois fui morar com os meus avós por parte do meu pai, né? Meus pais são separados. Meu avô, que foi assim um cara muito importante assim para a família inteira, um cara bem sucedido no seu trabalho, um cara trabalhador, que era respeitado assim por todos. Assim, eu lembro disso quando eu era pequeno, onde a gente chegava, ele era bem recebido, ajudava ali sempre a família inteira. Então, assim, meu avô foi um cara assim bem exemplo para todos, a família. E aí era o que tinha mais condições financeiras e a gente acabou indo morar com ele e a minha avó um bom tempo no Arraial, né? Que aí era um sítio ali próximo à balsa que era na praia, né? Assim, então é por isso que eu tenho essa conexão assim com a praia, e a minha infância foi praticamente isso, né? De acordar, brincar, ir para a praia, sem muito, vamos dizer, luxo, né? Eu acho que o principal brinquedo ali sempre foi a bola. Uma vida que hoje eu posso dizer que sim, é como se fosse viver num paraíso, né? Hoje a gente compara assim com muitas coisas, né? Pelas experiências. Então foi uma vida assim, uma infância muito especial. Vivi ali indo pescar com meu avô, né? Eu lembro que ele levava a gente para pescar siri ali assim no Rio da Balsa, assim, são memórias assim especiais. E muito no mar, na praia, jogando bola, surfando também. O meu nome, né, Cauli, vem do surf. Era um surfista, acho que era brasileiro, que meu pai era muito fã e ele decidiu colocar esse nome Cauli. E é isso, infância só de memórias boas, como eu falei, sem passar dificuldades, graças a Deus, mas tive ali essa dificuldade emocional, né, que depois, quando minha mãe se estabilizou, eu lembro que ela perguntou se a gente queria ir, né, com ela, eu e minha irmã mais velha. Não foi fácil, já tinha assim meus amigos, já estava acostumado com escola e tudo, mas assim, minha própria família, meu próprio pai me incentivou bastante, porque sabia que seria assim um futuro melhor, né? Meu primeiro contato com a bola, assim, eu acho que foi muito cedo, vendo a família assim que gosta muito do futebol. Mas eu jogava bola assim o dia inteiro, né? Era em casa, na praia, na escola. Sempre quando tinha uma bola ali, a gente
minha avó mesmo, né, sempre conta essas histórias aí de quantos portões ali a gente quebrou, as plantas e tudo que, que a gente quebrava, né, quando era pequeno. Não sei se isso é um dom ou se acontece com todos, mas eu sempre tive essa visão assim de visualização e de sonhar que um dia eu ia jogar em grandes estádios, assim, até eu mesmo sozinho chutando nos portões, nas paredes, assim, eu imaginava, já me via assim jogando em um nível assim profissional, mas isso foi crescendo quando eu fui para a Alemanha, né? Eu acho que no início eu não quis ir e passei assim, sofri muito assim nos primeiros anos por ter mudado essa cultura, pessoal assim muito diferente, né? A gente estava acostumado ali com Porto Seguro, né? Que é bem caloroso, assim, bem tranquilo. E chegar lá na Alemanha, né? Que é uma cultura diferente, que o pessoal é mais calado, assim, né? Não é todo mundo que passa e te dá bom dia, assim, foi difícil. Mas hoje eu acho que me fez chegar até onde eu cheguei, né? Eu acho que quando eu fui para a Alemanha, dali em diante foi que eu comecei a sonhar mesmo em ser jogador, em virar jogador profissional. Uma história engraçada que eu tenho já foi na Alemanha, que eu lembro quando eu ainda não jogava em nenhum time, um time pequeno da cidade que eu comecei. Eu jogava na escola também, aí terminava a escola, eu continuava jogando lá no campinho. E aí teve o pai de hoje até amigo meu, que foi jogador. Na época era treinador de um time de um nível mais profissional do que o meu na época. Ele me viu jogando na escola e ficava todos os dias assim, ligando para minha mãe e ficava me assistindo ali nesse campinho. E minha mãe chegou até a ligar para ele e ameaçar, falar que ia ligar para a polícia, que era para ele me deixar em paz. Na época ela não sabia, né? E só tinha ali esse cuidado. Mas esse cara acabou sendo depois no Sub-16, ele chegou aí pro Colônia, né? Que foi o time que eu fiz a base inteira, que já é um time profissional de Série A, assim. Ele chegou a ser o treinador de lá e nessa época ele me chamou mais uma vez. Aí assim, isso aí foram tipo uns 3, 4 anos depois. Aí foi uma história engraçada assim, né, que eu acho legal, que ele já tinha tentado me levar, só que minha mãe não tinha deixado. Então depois reencontrar ele em um clube mais profissional foi bem legal. E hoje eu tenho uma amizade com o filho dele, que também virou jogador profissional. Nessa minha trajetória, as pessoas que sempre estiveram ao meu lado foram a minha irmã, né, que me acompanhou essa trajetória inteira. Meus avós, como eu falei, assim, que eu lembro que quando meus pais tinham ali algumas dificuldades por não ter, talvez, sempre as melhores condições, né? Como eu falei, minha mãe engravidou muito cedo e meu pai também. Eu lembro que ele, no início, assim, tinha uma sorveteria ali, que ele vendia picolé, mas depois aí foi em busca do sonho dele, que ele sempre amou a música, assim, né? E aí virou músico. Eu lembro da minha avó, eu acho que na época era R$10 ou R$20 a mensalidade da escolinha, né? Quando meus pais, assim, não tiveram condições, minha avó sempre teve ali apoiando e me levava para os treinos, me acordava. Ela conta até hoje também que tinha que me acordar e eu não queria ir, e ela falava não, vai. Depois, quando eu fui morar com minha mãe na Alemanha, ela sempre me levou também, primeiro para os treinos, para fazer teste ali e aqui. E depois ela também engravidou, né? Eu tenho mais 2 irmãs, minha mãe casou mais uma vez na Alemanha, tenho 2 irmãs, e eu lembro que minha mãe estava grávida da minha irmã e ela me levava para fazer teste, aí esperava. A minha chegada na base do
Colônia, como eu falei, eu jogava antes num time pequeno da cidade onde a gente morava, que era próximo à Colônia. E eu lembro que minha mãe mesmo perguntava para o treinador, né, se tinha alguma equipe mais profissional ali, mais bem estruturada por perto. E aí foi que eu fiz um teste era uma escola de futebol que eles chamam lá, que não era o Colônia ainda, mas aí já tinha um treino mais profissional, que era 4 vezes na semana, com treinadores assim de clubes que vinham treinar. Então ali já comecei a ter né, uma rotina mais profissional, uma rotina de 4 vezes por semana. E dali, assim, eles sempre mandavam alguns jogadores para fazer teste nos times grandes da região. Aí, a partir daí, eu fiz a minha base ali toda no Colônia. Aí já, como eu falei, já acho que no Sub-16 já assinei um contrato, né, assim, que na época você já ganhava ali pouca coisa, mas já conseguia mostrar, assim, para minha família que estava dando certo, né, que estava valendo a pena. Mas eu lembro que a primeira vez que eu assinei esse contrato, depois eu voltei para minha casa, né, de trem, assim, a gente tinha um caminho que passava por um parque lá, eu saí gritando, assim, comemorando sozinho. Porque assim foi o primeiro sinal assim que realmente eu estava conquistando assim, começando a conquistar os meus sonhos, né? Então minha carreira assim eu estava indo muito bem ali na base, até chegar ao sub-19 do Colônia, né? Que lá é FC Köln, né? Que chama. E aí depois do sub-19 eu acabei conversando com o diretor, que meio que me mandou embora, assim, do nada, de um dia para o outro também. Falou que não contava muito mais, assim, comigo. E aí foi, assim, a época que eu acho que eu comecei a realizar, assim, que não era tão fácil, assim, né? Aí eu saí do Colônia, fiquei ali um tempo sem time, né? Aí foi, como eu falei, um momento, assim, que a gente começa a realizar, né? Que a gente talvez ainda não chegou lá, que ainda tem um caminho muito longo para a gente caminhar. Aí eu fui fazendo alguns testes, fiz um teste no Schalke 04 também, que não passei na época. Aí tem uma história também que é engraçada, que o time, outro time da cidade de Colônia, que era ali perto onde eu morava, tinha acabado de subir para a terceira divisão. Era um time pequeno também, mas tinha saído da 4ª divisão para a terceira divisão nesse ano que eu estava sem clube. E na Alemanha, assim, na terceira divisão já é um campeonato profissional, né? Assim, vários clubes tradicionais ali. Você tem jogos também que tem 40 mil torcedores no estádio, então a estrutura já é muito boa. E aí eu lembro que eu fui fazer um teste nesse time. Eu estava até passando por uma fase ali que a gente teve um pouco de dificuldade ali em casa, e eu estava morando na casa de um amigo meu, e eu lembro que na época eu até peguei uma chuteira emprestada dele para ir fazer esse teste, que eu estava sem as minhas coisas. E aí o treinador, que foi um treinador muito importante até hoje, assim, viu algo ali, meio que se apaixonou ali por mim, assim, falou que eu não podia mais sair para outro lugar. Eu lembro que na época a parte financeira não era assim tão interessante. Eu acho que na base do Colônia eu já estava com um contrato melhor do que foi nesse primeiro ano profissional na terceira divisão, mas era a única vaga que eles tinham ali. E aí ele foi muito importante para eu ter tomado essa decisão, né? Assim, acreditou muito em mim. Aí nessa época eu lembro que eu cheguei, né? Foi essa mudança, a transição da base para o futebol profissional. E aí foi aí que eu comecei né, a minha carreira profissional, assim, na terceira divisão. Acho que eu fiquei 2 ou 3 temporadas aí nesse clube. E aí depois tive propostas que era o Fortuna Köln, né, que eu não falei. Aí depois eu tive proposta do time da segunda divisão alemã, que era o MSV Duisburg.
que é um time também já bem tradicional ali. Aí eu fiquei 2 anos lá na segunda Bundesliga, né? Que já é um campeonato assim de um nível bem alto, né? E dali o time acabou caindo no meu segundo ano lá, então eu estava livre no mercado e aí eu recebi uma proposta do Paderborn, que tinha acabado de subir da segunda divisão para a primeira. E aí foi meio que assim meu primeiro, não sonho, mas eu já, né, claro que já tinha realizado o sonho de ser jogador profissional, mas ali eu, chegando na primeira divisão alemã, já estava assim, já me senti bem orgulhoso, bem realizado, e eu estava passando ali por um momento bom, aí depois um momento não tão bom, aí eu recebi a proposta do Ludogorets, né, que é o maior campeão da Bulgária, né, nos últimos anos, e ali para mim foi uma decisão assim também difícil, né, sair do país que já tinha virado a minha casa, já estava acostumado à cultura e já estava ali também com a minha esposa, né, com o meu primeiro filho na época. Então ali foi uma decisão não muito fácil, mas assim, eu acho por eu já ter passado por essa história uma vez, de mudar de país, de cultura, eu acho que para mim foi um pouco mais fácil e arriscar e eu vi o lado bom assim do futebol, porque era o campeão da Bulgária, eles jogavam campeonatos europeus, né, ali, Liga Europa, brigava para entrar na Champions League. Então foi ali que eu acho que eu evoluí bastante também. E ali que eu acho que o Bahia começou a abrir o olho e tentar me trazer para cá. Quando eu cheguei na Bulgária, como eu falei, tinha bastante brasileiros ali no Ludogorets, que os brasileiros assim escreveram uma história muito linda lá, né? Que foram eles que ajudaram o clube a ser campeão, entrar na Champions League, e o Cicinho até jogou a Champions League, né? E como eu convivi 3 anos lá com ele, assim, foi um cara muito especial, né? Um cara assim, nota 10, que sempre estava ali. Também a família dele sempre ajudou a minha esposa também, que teve essa primeira experiência de sair do país dela. E aí quando o Cicinho veio, né? Porque ele veio primeiro do que eu, veio para jogar aqui no Bahia, eu já tinha tido um contato antes com o Bahia, e aí ele me contava como era o clube, da grandeza, da estrutura e da torcida, e pedia para eu vir, né? Falou que eu ia gostar, e aí que começou assim esse pensamento assim. Então minha filha mais nova nasceu na Bulgária, né? Então cada um nasceu em um lugar diferente. O meu filho na Alemanha, minha filha na Bulgária, e agora o meu filho mais novo nasceu aqui em Salvador. E assim, claro que é uma experiência principalmente para minha família nova, né, de outra realidade. Como eu falei, minha esposa estava muito adaptada à Alemanha, né, que assim, foi lá que ela cresceu, teve a infância, tem os familiares dela. Então, já indo para a Bulgária ali, né, o começo, claro que é um pouco difícil, principalmente por sentir saudade, sentir falta dos amigos, da família. Mas depois para cá para o Brasil, acho que foi um pouco mais fácil. Ela sempre se interessou muito assim pelo Brasil, a gente já tinha visitado o Brasil antes juntos, Porto Seguro, o Rio, e ela sempre gostou muito. Então acho que foi um pouco mais fácil, né? E como o pessoal aqui é um pouco mais gente boa, né? Mais caloroso assim, então foi um pouco mais fácil. Essa mudança para o Bahia foi uma coisa assim um pouco inesperada, né? Eu nunca tinha imaginado assim voltar para o Brasil, para ser sincero, assim nunca passava pela minha cabeça. Eu estava bem na Europa e não tinha pensado em um dia jogar no Brasil. Então, assim, quando eu recebi essa proposta do Bahia, eu pensei bastante, mas eu achei
de um lado, assim, eu achei que seria uma história, assim, bem bonita, né? Meio que o filho que foi para fora voltar, assim, para perto, assim, da sua raiz. Então, eu achei que eu podia vir e escrever uma história bonita. Hoje eu acho que eu não teria chegado aqui se eu não tivesse ido. Então sou muito tenho muita gratidão aí pela toda essa trajetória que eu passei, né? Pelas dificuldades principalmente emocionais, né? E conhecer, né? Esse calor do Brasil, que é diferente, né? Das torcidas, essa competitividade do Campeonato Brasileiro está sendo especial para mim, assim. Eu acho que eu venho evoluindo também. E é uma coisa assim que vai ficar sempre marcada assim na minha vida. Eu acho que daqui a 10 anos, com certeza a gente vai olhar para trás e ter muito orgulho de ter participado, né, desse projeto. Com certeza já com alguns títulos. Então eu acho que todo jogador que passar por aqui vai ter orgulho de falar que ajudou o Bahia a chegar a esse nível, né? E daqui para frente eu tenho certeza que o Bahia só vai crescer cada vez mais. Então, eu acho que as pessoas que não me conhecem, né, têm essa opinião, assim, de eu ser muito tímido, muito fechado, né, muito frio. Eu acredito que pode ter alguma coisa a ver com essa ida para a Alemanha, né? E eu sempre fui assim tímido, calmo, né? Mas hoje eu acho que eu tenho melhorado bastante isso, assim, principalmente depois de ter ido para outro país, de ter conhecido outra cultura. Mas assim, os meus amigos, as pessoas próximas, a minha família, todo mundo sabe que eu sou sempre alegre, assim, gosto de resenhar também, né? Mas assim, é porque eu não mostro muito para fora, né? Eu acho que eu conheci o futebol lá fora um pouco diferente. Aqui no Brasil tem muito mais mídias, né, câmera, e eu até falo de vez em quando, a gente comenta que sempre quando a gente está ali fazendo alguma coisa, a gente está sendo filmado, né, então é mais ou menos um BBB, né, assim, então eu não estava acostumado com isso, e eu não sei, assim, é uma coisa, eu tento ser assim, sempre natural, né, autêntico. Se eu estou no momento que eu quero fazer alguma graça, alguma coisa, eu faço, mas eu tento, né, respeitar ali o meu jeito, né. Eu acho que contra o Fluminense eu comemorei assim, né, foi um pouco um desabafo assim, né, do pessoal, das críticas, né, que são normais assim, mas assim, aqui no Brasil eu sinto muito assim que o jogador, né, que é a pessoa que está ali dentro da arena mesmo, né, não tem muito assim, o direito de se expressar, não tem direito não é muito respeitado talvez por aquilo que ele está sentindo no momento, né. E o do Botafogo é uma comemoração que já é conhecida, né. Eu acho que foi o Memphis, né, que está no Corinthians, que começou com essa comemoração. E uma comemoração assim que eu gosto, que eu acho legal, assim, que representa muito isso, né, que eu falei, que você de vez em quando tem que fechar aqui focar no que você pode influenciar, do que você pode mudar, né, e não ligar muito pro que está acontecendo ao redor. Eu falo português e alemão, acho que são já bem parecidos, assim, de nível, né. Não é 100% dos dois, mas já dá para comparar, assim. Eu acho que quando eu vivia, o pessoal me perguntava assim, você sonha, você pensa as coisas em português ou alemão, mas eu acho que é muito assim da onde a gente está, né, no momento. Quando eu vivia lá, eu acho que eu acabava pensando, imaginando as coisas em alemão, e hoje aqui, assim, voltou para o português. Assim, eu tenho uma facilidade ali com o idioma, e eu acho que, quem sabe aí no futuro outros idiomas. Eu desde pequeno assim gosto muito de rap, assim, hip hop, outros estilos também.
Curto praticamente tudo, como eu falei, meu pai também era músico, né, assim, tocava bastante violão e músicas brasileiras aqui, então, e sempre também tentou ensinar a tocar violão, mas eu não conseguia aprender, era mais assim, de bateria, tambor, essas coisas. Mas assim, eu acho que hoje em dia o hip hop, rap assim, o trap, o que tem tudo hoje é brasileiro, alemão e inglês, assim, é o que eu acho que eu mais escuto. Eu, assim, com surf eu sempre tive uma paixão, assim, eu lembro que teve uma época, antes de ir para a Alemanha, que já estava assim, não parando de jogar bola, mas eu tava surfando mais do que jogando bola, assim. Passava 6, 5 horas assim no mar. É uma coisa assim que eu acho muito especial, né? Você tá ali em contato com a natureza, né? Com o mar que tem uma força diferente ali, e você fica meio que meditando ali, né? Só você e seus pensamentos. E aí agora, quando a gente tem aí, né, umas folgas, umas férias, uns dias livres assim que dá para ir na praia, eu tento surfar ainda de vez em quando e ainda está dando certo. É um pouco assim como se, né, andar de bicicleta, né? Você não desaprende assim. Eu acho que é só mesmo a prática. Então, como eu falei, quando tem uma folga maior ou as férias assim, eu tento surfar, que é uma coisa assim que é um brinquedo natural assim, né, que você acaba se divertindo bastante e eu acho que quem surfa assim concorda com isso. O que não pode faltar no churrasco, eu acho que em primeiro lugar a qualidade da carne, né, que faz diferença, e música, né, e as pessoas especiais, né, ao seu redor. Então, acho que isso é o mais importante. Aqui parece que a qualidade tá boa, né? A gente já conhece a Canaã aqui, né, do nosso restaurante, e queria agradecer, né? Isso aqui vai fazer um churrasco legal. Tem que ver aí quem eu vou convidar, mas o grupo inteiro é gente boa, então acho que eu vou pedir mais uma encomenda aí para fazer um churrasco aí para todo mundo. Mas obrigado aí, Canaã. Tamo junto. No meu churrasco, Canaã, a playlist, eu começaria na playlist, aí depois poderia ser o Kaique e... deixa eu ver alguém. Kaique... talvez o Lúcio, que vem com um reggaeton, uma música diferente aí. Deixa eu ver, para cuidar da carne ou da comida, como eu falei, né? Danilo, manda bem. O William também já fez um bom churrasco, e aí eu acho que eu vou deixar um argentino, né? O Mingo, talvez, né? Argentino normalmente sabe fazer um assado, né? E aí agora para a resenha, em primeiro lugar, né, nosso parceiro Caio, que vai alegrar aí. Na verdade só o Caio já alegra aí por 3, mas talvez, deixa eu ver. Caio, Jean Lucas, nosso dançarino oficial. Nestor também, Nestor é resenha. O momento que mais me marcou no Bahia até agora, eu acho que recente, assim, que eu lembro, foi o primeiro jogo da Libertadores, assim, né, que foi uma atmosfera diferente, assim, né, que aí você já realiza, assim, que o clube tá voltando a ser aquilo que era, né, tá voltando a conquistar o que todos desejam, né, o que o projeto mesmo em si né, de chegar nesse nível. Então foi especial, né, olhar assim para o estádio cheio e sentir assim a atmosfera de estar jogando, né, a Copa Libertadores, que eu nunca tinha jogado antes. Foi especial.
Meu nome é Cauli e é assim que se resume a minha história.